palavra aqui nesse dia de hoje, ela se encontra aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 40 e 41. Olha o versículo 40. E há corpos celestiais e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outras do terrestre. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra a glória das estrelas, porque uma estrela, o que? Se difere em glória uma da outra, amém? Aqui, igreja, a gente leu o livro de Coríntios aqui, o capítulo 15 todo. A gente vai falar que o apóstolo Paulo está falando de quê? Da ressurreição, onde vamos ganhar o quê? Um corpo de glória, um corpo de glória. Ele fala que aqui há momentos de glória, há momentos que Deus manifesta a graça dele em nossa vida e sentimos a glória dele se manifestada, mas vai chegar um tempo que nós vamos ganhar o quê? Um corpo de glória. E ele continua dizendo depois do 40 e 41 que há diferença entre glória de uma estrela pela outra. Ele diz assim, ó o 40 para você ver, ó. Há corpos celestes e terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outras do terrestre. Agora olha o 41 aqui. Um é a glória do sol, outro é a glória das lua, outra é a glória das estrelas, porque uma estrela se difere da outra em glória. Então ele aqui está falando que existem os corpos celestiais, assim como existem os corpos terrenos, que somos nós. Mas existem os corpos celestiais, e cada um corpo celestial, que é a lua, que é o sol, ele tem o que? Luz própria. Eles têm luz própria. A Bíblia diz que a estrela também ela tem a luz própria, mas de uma estrela para outra se difere, umas brilha mais do que a outra. Uma estrela brilha mais do que outra. Então vamos falar aqui, igreja, na realidade, de luz, desses dias que nós estamos vivendo, nesses dias, caminhando para o final do ano. O que você vê mais o que? É luz, não é assim? É piscas, né? LED, luz em todo canto, anunciando o que? Essas luzes, anunciando o Natal que está chegando. Luz, você vai no shopping, você vai nas praças, nas casas, né? nas ruas, você vai sempre luz. E essas luzes estão anunciando o que? Anunciando o Natal chegando. Mas só que tem que essas luzes que nós vemos hoje, igreja, são luzes artificiais, são luzes que às vezes estão chamando a atenção nossa, não para aquilo que Deus fez para a humanidade, não para o propósito que Deus fez para a humanidade, mas essas luzes te levam a lembrar você que é época de Natal, época de comer muito, de beber muito, de gastar muito, sim ou não? Então, ela tem uma intenção a lembrar você que você está chegando a essa época onde você vai doar presente, onde você vai fazer os jantares. Não é que é errado, mas só que tem que essas luzes, ela está anunciando o quê? Outra coisa que não é o que a Bíblia ensinou, porque as luzes, igreja, que era para anunciar o quê? A verdadeira festa, a verdadeiro sentido de Natal. Qual que é o sentido do Natal? É o aniversário, apesar que não foi essa data, né? Se for ver certinho, não dá nessa data, mas era para levar as pessoas a refletirem que o nascimento de Jesus que foi dado e que ele precisa o que agora nascer aonde? Em nossos corações. Mas essas luzes que você vê aí são luzes que não anunciam isso, anunciando o que? Simplesmente festas, mais festas. Então vamos falar de luz, porque a verdadeira luz é quem? É o Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22, ele fala que ele é a estrela resplandecente da manhã. Ele é a estrela resplandecente da manhã. Ele é a luz que veio ao mundo. Jesus
é a verdadeira luz que vem ao mundo. Lá em Isaías 9, a Bíblia diz que Deus anuncia que um filho, um menino ele daria, um filho ele nos daria, um menino nasceria, um filho ele daria para a humanidade ver a verdadeira luz, aceitando ele como luz e passando o que? A ser luz. Então este é o sentido, igreja, do verdadeiro Natal. É de você entender que você tem uma luz a anunciar para as outras pessoas. Porque nós que recebemos Jesus, nós deixamos ele o quê? Nascer no nosso coração. Agora, ele nasceu nos nossos corações. Agora, o que ele precisa fazer agora? Resplandecer nas nossas vidas, para outras pessoas verem o quê? Que nós temos o verdadeiro sentido do Natal, temos o verdadeiro sentido de Jesus em nossa vida, e levando outras pessoas a querer o quê? Também essa luz. Então a Bíblia diz que de uma estrela para outra ela se difere em glória. Algumas vão brilhar mais do que as outras. Várias pessoas vêm para a presença de Deus. Ele é a estrela da manhã. Nós tornamos a luz dele, não vindo de nós, mas vindo de quem? Dele. Mas por que uns vai brilhar mais do que os outros? Porque uns vão buscar mais, uns vão envolver mais, uns vão entenderem mais o propósito de Deus. Mas o propósito de Deus é esse, é que essa luz resplandece em nós e guia outras pessoas para a presença dele. E aqui a gente vai ver a história de quando Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, que existiam uns magos lá no Oriente, e eles foram guiados por uma estrela. Eles foram guiados, eles sabiam da história, que o menino ia nascer. No tempo certo apareceu uma estrela. Eles deduziram, não, eles viram que é o tempo certo e começaram a seguir essa estrela. Vamos aqui no Mateus capítulo 2. Aqui no Coríntios a gente viu que de uma estrela para outra tem diferença. Em nome do Senhor Jesus. Olha o que diz aqui Mateus capítulo 2. Então essa estrela é a nossa parte, igreja, é o nosso propósito aqui na terra. Olha aqui isso para você ver, ó. Mateus capítulo 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente para Jerusalém. A promessa de Miqueias, capítulo 5, anunciava que esse menino ia nascer onde? Em Belém. Ela anunciava. Esses magos, essas pessoas do Antigo Testamento, eles conviviam com isso, com essa promessa que um dia ia nascer Jesus, ia restaurar o que precisaria de se restaurar. Então no tempo certo, esses homens viram essa estrela. Olha para você ver aqui, ó, do Oriente para Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Onde? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para quê? Para adorá-lo. Então aquela estrela que eles viram estava levando eles o quê? A encontrar com Jesus para poder o quê? Adorá-lo. Agora você entende aqui, ó, essa estrela, igreja, que Jesus diz que é a estrela resplandecente da manhã, porque ele brilha em nós, para as outras pessoas verem a luz de Deus na nossa vida e querer Jesus também para a vida deles. Ou a partir do momento que você veio para a presença de Deus e recebeu Jesus como Salvador, outras pessoas, eles vão cobrar de nós testemunhos, exemplo de vida. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que seria assim, diz que nós seríamos o sal e a luz do mundo.
Agora, se o meu testemunho for bom, igreja, se a minha posição na palavra de Deus for reta, buscando Deus, buscando fazer aquilo que Deus manda, outras pessoas vão quererem também esse Jesus que eu recebi, sim ou não? Quantas mulheres veio para a presença de Deus para poder salvar o casamento delas, e o marido não consegue ver na mulher essa luz, não consegue ver. Como ela pode salvar o casamento, sendo que ela não teve mudanças na vida dela, a ponto de o marido ver aquele testemunho? Se ela olhar para a palavra de Deus, ela está precisando praticar o que Deus fala. Se era uma pessoa desequilibrada, se era uma pessoa nervosa, uma pessoa com os nervos à flor da pele, ela tem que buscar os frutos do Espírito para ser paciente, moderada, para atrair outras pessoas. Isso é vice-versa. Pode ser também o marido que veio primeiro para a presença de Deus. A esposa vai querer ver naquele homem que está buscando Deus, que foi chamado que um exemplo de vida, uma mudança de vida, para ela se atrair para Jesus, porque essa é a responsabilidade, é isso que Deus colocou em nós. Porque não adianta eu vir e mandar o outro vir sendo que ele não vê Jesus em mim. Essa estrela foi guiando aqueles homens até Jesus. Então você se tornou essa estrela, não com luz própria, mas com luz divina em você, que agora você pode resplandecer a luz de Jesus em você para as outras pessoas quererem buscar Deus para poder também adorar. Quando eles gabam você, ó, fulano é assim, e assim, assim, ela é uma pessoa moderada. Eles estão adorando a Deus através da sua vida, através da sua vida. Eles estão vendo que Jesus faz mudança na vida da pessoa. Então, essa estrela, assim como ele guiava aqueles homens até onde Jesus nasceu, nós, no nosso modo de viver, vamos também anunciando Jesus para outras pessoas. Às vezes, o anunciar Jesus na nossa vida não precisa ser de palavra, ele pode ser de atitudes, diariamente, na nossa convivência, para que outras pessoas venham também. Então, esses homens aqui, está dizendo aqui, igreja, ó, versículo 2, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela. Vimos a sua estrela. Eles olharam para a estrela, tinha uma promessa, e eles foram sendo guiados. As pessoas estão olhando para mim e olhando como as pessoas têm visto nós. Será que ela tem visto moderação, amor pelas outras pessoas? Tem assim, às vezes negado a si mesmo para se dar bem com as outras pessoas, porque é uma responsabilidade. Aí ele está dizendo, ó, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para poder adorá-lo. Agora você pula para o versículo 9. Versículo 9 aqui, igreja, ó. Pula para o versículo 9. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto do Oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde o menino estava. Então, deixa eu falar para você da história. Esses homens vieram seguindo essa estrela, e o Herodes ficou sabendo. Quem era o Herodes? Rei daquele lugar. E havia uma promessa que ia nascer o rei dos judeus. O Herodes ficou perturbado por causa dessa notícia. Ele mandou chamar os magos, direcionou eles e falou assim, ó, quando vocês chegarem lá, vocês anunciam para mim que eu quero também adorá-lo. Mas ele não queria adorar, ele queria matá-lo. Mas esses homens foram, depois que o rei falou, e encontraram o quê? Versículo 9 aqui, ó. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto do Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve
o lugar onde o menino estava. Então, igreja, as pessoas olham para a nossa vida, eles vão querer Jesus. Até um lugar você consegue levar, mas chegou dali para lá, eles vão ter um encontro com Jesus, como nós tivemos. Por isso que essa responsabilidade, igreja, que está em nós, ela cobra de nós sim. Porque Jesus fala aqui no Mateus 5, olha aqui para você ver, ó. Olha o Mateus 5 aqui, ó. Passa 2 folhas aí. Olha o Mateus 5, para você ver aqui, igreja, ó. Mateus 5, versículo 14. Aquela estrela foram guiando aqueles homens. Olha o Mateus 5, versículo 14. O que diz aqui? Vós sois a luz do mundo. Está vendo? Quem é a luz do mundo, igreja? Quem é a luz do mundo? É nós. Não é Deus mais que a luz do mundo. Ele está em nós para resplandecer no mundo, ter uma vida clara diante dos homens. É uma responsabilidade, sim. É uma responsabilidade, porque as pessoas vão estar olhando para nós e nós vamos anunciando Jesus que é a nossa vida. Então ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Quando uma pessoa ela tem um encontro com Jesus, entrega por completo, que existem entregas parciais, mas a pessoa não tem aquela entrega total. E quando a pessoa não tem uma entrega total na presença de Deus, como fica a vida dela? Ela fica meio pedra e meio tijolo. Ela não consegue ser do mundo e não consegue também fazer o que Deus manda. Ela não tem uma entrega total. Agora, quando a pessoa vem para Jesus e quer ter uma entrega total, ela nasce de novo, é edificado a vida dela. A vida dela é edificada como uma cidade. Você lembra daquelas 2 casas na rocha e na areia? Que a Bíblia fala daquelas 2 edificações. Aquele que pratica a palavra é como se fosse um homem que edificou a casa na rocha, edificou. Então, uma vez que você recebeu Jesus como Salvador e começa a praticar o que ele fala, você está edificando a sua vida. E como ela está sendo edificada, ela não pode ser também escondida. Você não vai ter condições de agora ser um cristão 007. Você vai mostrar para as outras pessoas naturalmente que existe um Deus na sua vida. Isso que Deus nos cobra para ser luz do mundo não é uma coisa que a gente vai ter que fazer força para ser luz. Não é isso. É a própria luz dele em nós, nos edificando, nos dando força para poder praticar a palavra. Ela vai resplandecendo também na nossa vida. Ele está dizendo aqui, ó: vós sois a luz do mundo. Não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Está vendo? Você não vai conseguir ficar escondido. Por quê? Porque você vai chegar diante de situações que você vai negar Jesus ou falar de Jesus. Você vai chegar em situações que você vai ter que expressar Jesus na sua vida, na sua boca, pelo modo de você ver, porque você está sendo edificado, porque você é a luz do mundo. Agora, olha o versículo 15: não se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire. O que é uma candeia? Uma lamparina, um lampião. Você tem uma luz, uma lâmpada hoje, né? Essa lâmpada aqui, nós colocamos uma lâmpada dessa debaixo da cama, ela sempre fica no lugar mais alto para poder iluminar. Por isso que as pessoas conseguem ver nós e cobrar de nós. Mas você não é da igreja? Você não está aí na igreja? Eles cobram, e cobram com razão, porque Deus nos chamou para isso, nos chamou para as outras pessoas verem essa luz em nós, ver essa luz. E essa candeia, quando ela é acendida, ela vai iluminar. As pessoas que não nos viam, ela vai começar a olhar para nós e vai cobrar de nós isso.
porque nós precisamos agora, neste momento, como aquela estrela guiou aqueles homens, guiar pessoas para a presença de Deus com o nosso testemunho. Então ele diz aqui, não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, debaixo do balaio, né? Mas no velador, no alto, e dá luz a todos que estão na casa. Está vendo? Dá luz a todos que estão na casa. Então eu sou luz na minha casa. Eu tenho que estar sempre vigilante para quê? Para que as outras pessoas recorram a mim por uma palavra, recorram a mim por uma oração, por um direcionamento, porque eu sou luz. Agora, se eu estou na congregação e sou como as outras pessoas, né? Falo mentira, falo palavrão, brigo também. Quando eu falar de Jesus para eles vão querer Jesus? Quem acha que vai? Não vai, não vai, porque eu estou falando e não estou vivendo Jesus. Agora, isso eu tenho que observar, por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos cobra isso para que as outras pessoas vejam essa luz em nós. No início da nossa caminhada, igreja, talvez eles zombam de nós para ver se paramos, mas quando ele vê que você está firme, eles vão acreditar que você tem Jesus na sua vida, porque esse é o propósito de Deus, esse é o propósito da luz de Deus em nós resplandecer como a estrela que guiou aquelas pessoas para Jesus. Aí ele diz aqui no versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Como eu resplandeço essa luz diante dos homens? Nas vossas, o quê? Boas obras, tá vendo? Boas obras. Então, é a prática da palavra de Deus. As boas obras, a Bíblia fala aqui de grandes obras. Ela falou de grandes obras aí? Ela não falou de grande, porque se ela falasse de grandes obras, daria uma tarefa também muito grande para nós, mas ela fala de boas obras. Por isso que eu tenho que levar em conta, igreja, a palavra de Deus e observar a minha vida, como está as boas obras, como eu estou praticando, como eu vou praticar as boas obras, observando o que a palavra de Deus diz. Porque a nossa natureza, entende aqui, ela é para as más obras. A Bíblia diz assim: fazei o bem para quem te faz o mal. Fazei o bem. Dá para a gente uma tarefa, fazer o bem. A nossa natureza, ela quer fazer o bem para quem nos faz o mal? Só se a sua, porque a minha não. A nossa natureza é para dar da forma que recebemos. Talvez se fizer o bem para nós fazemos até o bem, né? Rindo, alegre, né? Sim ou não? Mas quando recebemos o mal e a Bíblia manda fazer o bem, aí vem o que? A prática da palavra de Deus. É a luz de Cristo em nós que nos dá essas condições para poder fazer o bem para aquele que nos faz o mal. Isso vai fazer bem para quem, igreja? Tanto para você, e você vai ser trabalhado por Deus dentro de você, em crescimento, em comunhão com Deus, como as outras pessoas que foram injustas com você, vai ver que você é de Deus de verdade. Às vezes você passa por milagre, você passa por sangue de barata, às vezes, mas a Bíblia diz: quando a gente foi injuriado, bem-aventurado somos. Agora, na prática, igreja, isso é fácil? Na prática não é fácil. Por isso que nem todos que ouvem praticam, nem todos. Às vezes 5% pratica, porque é muito fácil, igreja, eu louvar, eu adorar a Deus aqui dentro. Agora, quando você vai adorar Ele com as práticas da palavra, às vezes dói. Por isso que existe a cruz. A Bíblia fala do Evangelho. Hoje, talvez, o Evangelho não é de cruz, mas o Evangelho, ele é de cruz.
ele é de cruz, ele é de morte. Por isso que nós levamos para a cruz a nossa vida, cada dia levamos para a morte. Levamos esse eu que quer agir da forma que recebemos, ele tem que morrer. E como é que ele morre? É na cruz, é abrindo os braços e sendo crucificado juntamente com Cristo. Aí as outras pessoas vão verem a luz de Deus em nós. Isso são igrejas diariamente. Por isso que a Bíblia fala aqui de boas obras. Isso é diariamente da nossa vida, na convivência com outras pessoas. Não convivemos com pessoas difíceis, sim ou não? Mas talvez nós não somos fáceis também. A gente vê que o outro é difícil, mas será que olharmos para a gente também, será que a gente é fácil também? A gente não tem os problemas nossos, as dificuldades? Temos, só que tem que, com nós é diferente. Por quê? Porque nós temos Jesus, nós temos condições de mudar, e eles você tem que levar em conta. Por quê? Porque são pessoas que não conhecem a Deus, que às vezes vai ser usado pelo inimigo para quê? Para provocar você. Mas essa provocação Deus vê lá de cima como um modo de trabalhar em nós, da gente levar a nossa natureza à crucificação diária. Por isso que a Bíblia diz que quem quer vir após ele, negue a si mesmo, toma sua cruz, morte, toma sua cruz e siga-me, toma sua cruz. Então a Bíblia diz nas boas obras, na convivência diária. Será que quando nós convivemos com pessoas difíceis, igreja, será que a gente tem estendido a misericórdia? Ou será que a gente usa até Deus, usa até o nome de Deus assim, Deus vai pesar a mão? Já ouviu essa expressão? Mas a gente, às vezes a pessoa quer que pesa a mão no outro, mesmo pessoa a mão de Deus pesada na pessoa, ele não quer. Agora, essa misericórdia que recebemos, igreja, ela é para ser estendida diariamente. A facilidade nossa de quê, igreja? De ser juiz, bater o martelo, falar, Deus, pesa a mão, não é assim? Mas não é assim que a Bíblia diz. A misericórdia é quando você se coloque no lugar da outra pessoa. Quando uma pessoa, ele te faz o mal, uma pessoa te fala palavras que você não queria ouvir, você se coloca no lugar dela. Talvez essa pessoa está precisando de oração, talvez essa pessoa está precisando de ter um encontro com Jesus. Eu não vou levar esse encontro, eu vou orar por ela. Você está fazendo um bem para você e um bem para a vida da pessoa. Então são as boas obras diariamente que nós temos a oportunidade, igreja, de praticar na sua convivência diária. Quando você pode estender a mão para alguém para fazer o bem, para uma doação, para orar para as outras pessoas, para se dar. Então são as boas obras, igreja, que ela conta no resplandecer do Evangelho na nossa vida e resplandecer na vida de outras pessoas. Então ele diz aqui, olha o que diz aqui, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Não é uma responsabilidade? É por isso que quando Deus nos chama para a presença dele, ele não nos obriga a aceitá-lo ele como Senhor e Salvador, mas a partir do momento que eu recebi como Senhor e Salvador, eu tenho responsabilidade também em levar ele comigo. É como um casamento. Quando eu namorava com a minha esposa, eu não tinha responsabilidade. Eu podia terminar um namoro no dia que eu quisesse, mas quando eu decidi casar com ela, eu decidi levar e cuidar dela. Não é assim? É assim que faz os votos. Jesus também é a mesma coisa. As pessoas vão cobrar de nós e a Bíblia dá margem para isso, porque nós temos que atrair pessoas para Cristo, não levar pessoas a afastar de Cristo por causa de nós.
que tem pessoas, igreja, que não quer o Cristo daquela pessoa. Ela fala de um Cristo que não opera na vida delas. Não opera. Mas a Bíblia está dizendo aqui, ó: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Vamos voltar no Mateus? Por isso que o Mateus aqui, igreja, Mateus 2,9, a Bíblia diz assim: e tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto do Oriente ia diante deles. Você está diante dos olhos das pessoas, indo, caminhando diante deles, até que chegando se deteve ao lugar onde o menino estava. Está vendo? Você vai atraindo pessoas, mas chega um limite que essas pessoas que vão encontrar Jesus e continuar a carreira dela juntamente com Cristo. Você não leva dali para lá, você leva até uns. Por isso que essa responsabilidade é nossa e é um privilégio ao mesmo tempo. Esses homens chegaram, a estrela parou. Ali estava o menino. E onde estava o menino? Ó? E vendo eles as estrelas, alegraram-se muito, com grande alegria. Será que a gente tem dado alegria para as outras pessoas? Com grande alegria. E entrando na casa, acharam o que? O menino com Maria, sua mãe. Então eles tiveram o que? Um encontro com Jesus através daquela estrela que foi guiando-os. Está vendo? Eles tiveram também um encontro com Jesus. E Deus também, igreja, Ele quer isso de nós. Pessoas vejam em nós e que vão sendo atraídas também para Jesus. E quando eles encontraram com o menino, o que eles fizeram, igreja? Ó, entrando em casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando, adoraram. Jesus revelou também na vida daquelas pessoas. Um dia revelou na nossa vida. Adoraram. Então, abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas. Abrindo seus tesouros. Está vendo? Quando uma pessoa tem um encontro com Jesus, o que ela faz? Ela tem que abrir o tesouro dela. Aquilo que era valoroso para ela, né? Não estou falando de dinheiro, estou falando aquilo que ela prendia, aquilo que ela segurava, ela tem que derramar diante de Jesus. Era uma mágoa, um ressentimento, a falta do perdão, ela tem que lançar aquilo que prendia, aquilo que ela achava que era de valor, ela segurava aquilo e ela vai lançando. E lançando às vezes também, igreja, em questão de oferta, o convertido, ele não tem dificuldade da oferta. A pessoa que converteu de verdade, ela não tem dificuldade em dízimo e nem oferta, porque ela sabe que o dinheiro dela é gerado o quê? Almas para o reino, porque a obra precisa de dinheiro. Então esses homens lançaram, e o que eles ofertaram? Ouro, incenso e mirra. Eles deram os seus presentes a Jesus. Hoje nós damos os nossos presentes a Jesus. Hoje você entende que se você respira, é porque Jesus te presenteou com respiro. Hoje, se você trabalha, você tem um prazer de tirar o seu dízimo, a sua oferta, porque você sabe que se não fosse a força de Deus, você também não teria força para poder trabalhar. Você reconhece o Todo-Poderoso na sua vida. E quando reconhecemos e praticamos a palavra dele, igreja, nós vamos sendo o quê? Luz para as outras pessoas. Hoje você vê as luzes anunciando o Natal. Mas que Natal, essas luzes que nós vemos assim, vemos nas ruas, nas praças, nos shoppings, o que ela anuncia? Que está na hora de gastar, não é isso? E às vezes a pessoa passa um cartãozão, né, assim, depois fica cheio de dívida, ainda bota a culpa do diabo, dizendo que é o devorador, são elas mesmas. Anuncia essas luzes aí, é para você gastar. Agora, o verdadeiro Natal, nós anunciamos que a nossa vida e mostramos para fora que existe um menino que Jesus nos deu, um filho que nos nasceu,
está pronto também para nascer no corações de outras pessoas, porque um dia ele nasceu no nosso, amém? Então dê para ele uma linda salva de palmas.